as histórias de cavalaria da era medieval, junto a criaturas fantásticas daquela época que faziam parte da crendice popular. Alquimia, jornada do herói e uma busca para encontrar a criatura malvada do castelo. Todos esses elementos fantásticos nós vamos encontrar na narrativa de Felipe Alencar, de Lua Rubra. Felipe Alencar é um autor nacional e trabalha numa empresa de tecnologia da informação. Ele é entusiasta de games e este é o quarto livro do autor. O primeiro livro dele foi publicado em 2016, que é chamado O Mestre das Cordas. Este livro foi publicado em 2021 pela editora Avec e é classificado como uma fantasia sombria. Neste livro nós vamos acompanhar a história de Vika. Vika é uma menina de 9 anos e ela teve o seu vilarejo totalmente destruído pelos inimigos do Duque, o regente daquela região. E nessa destruição do vilarejo, a casa dela foi queimada, ela perdeu os pais e ela teve que fugir. Na fuga, ela pega um cavalo e sai em disparada, mas chega num determinado local onde ela tem que atravessar o rio, onde nem o cavalo quer atravessar. Então ali, os perseguidores dela a deixam sozinha e ela sobe em direção ao Castelo dos Sussurros. Acontece que nesse castelo mora uma criatura, um vampiro chamado Bernard. E esse vampiro é o terror da região, porque ele costuma empalar as suas vítimas. Além do ponto de vista da Vika e do Bernard, nós vamos ter também outro ponto de vista, que é o ponto de vista dos caçadores de monstros, em especial um caçador chamado Anthony. Anthony é aquele caçador especialista que fazia parte de uma seita local, ao Eterno, assim se denomina o ser maior em que a seita adora. E esse cavaleiro da Ordem do Eterno é um caçador de monstros. Então ele é contratado pelo Duque para poder matar o vampiro do Castelo dos Sussurros. E junto com a Diana, a prima do Duque, e Enzedir, que é como um fanático religioso ao Eterno, partem em direção ao Castelo dos Sussurros. O momento histórico do livro é a Idade Média, e a cronologia se passa no passado e no presente. Então há pequenos flashbacks do passado, onde nós podemos acompanhar um pouco sobre a história de Bernard, que é a criatura que mora no Castelo dos Sussurros, como ele se transformou, e também um pouco sobre Lua Rubra. Na verdade, Lua Rubra, que deu origem ao nome da história, trata-se de uma espada. E aqui a gente vai ter uma espada que é rubra e que é ali um processo alquímico. E não falo mais para não ter spoiler do livro. Algo que me chamou bastante atenção no livro foi como o autor conduziu a história de Vika na perspectiva da inocência. Então aqui a gente tem uma menina de 9 anos que vai perdendo a inocência ao longo de tudo aquilo que ela está presenciando, de tantas mortes, de tanta crueldade. Então quando ela chega no Castelo dos Sussurros, ela não se assusta com o vampiro. E ela até consegue, através dessa inocência que ela tem, conduzir o vampiro a fazer pequenos flashbacks de sua vida. Então, na ordem cronológica do livro, é passado e presente. Então, a gente consegue ver um pouco sobre a história do passado de Bernard, como ele se tornou vampiro, um pouco sobre a história do castelo e até sobre o ducado. Isso provoca no leitor uma ternura em relação ao vampiro. O livro também pontua bem a história sobre o motivo porque o Anthony está caçando o vampiro. Então a gente vê alguém movido pelas emoções, alguém que perdeu o irmão. Aqui também temos a história da manipulação do Duque para que ele vá caçar esse vampiro do Castelo dos Sussurros. Então a gente vê muita humanidade nesses personagens.
Na Vika, no Vampiro, no Enzed, nós vamos nos encarinhando por cada um deles e compreendendo mais os motivos de cada um estar ali, principalmente de Diana. O autor coloca bem uma cavaleira, uma guerreira e a força da mulher. Então, uma representatividade feminina no livro e uma representatividade incrível. Ao respeito, a amizade entre eles e uma cena de sapequice. Mas convém também salientar que essa cena de sapequice é uma cena muito gentil. Então o autor faz uma descrição bem reduzida, cerca de um parágrafo do que está se passando ali entre os personagens, de forma bem delicada, de forma bem gentil. Este é um livro Young Adult, é um livro recomendado para jovens adultos. Então aqui nós temos a jornada do herói em busca da criatura. O livro se assemelha muito aos jogos de RPG, então a gente percebeu que pelo autor ter esse pezinho no mundo dos games, ele trouxe pra gente toda essa jornada do herói. Então esse caminho, ele é fantástico, ele é bem descrito, todas as cenas, em todos os lugares onde eles passam, até a chegada no Castelo dos Sussurros. Ao longo da leitura, eu identifiquei algumas influências de clássicos da literatura, como histórias de espada e feitiçaria, do rei Arthur e suas histórias de cavalaria da Idade Média, Drácula, dessa influência do RPG e também da entrevista com o vampiro. Então a gente pode ver dessa história de espada e feitiçaria, dos personagens, cada um deles tendo uma habilidade mágica, das espadas serem alquímicas, das espadas receberem nomes, dessa proximidade da mitologia que existia na Idade Média das espadas com os seus portadores. Aqui nós temos os cavaleiros, né? Então a gente vê a influência de Rei Arthur, sempre os cavaleiros que pertencem a uma ordem e que mata as criaturas mágicas em nome dessa ordem, em nome do Eterno, e trazendo essa sensação de proteção, essa sensação de herói que existe nas histórias de cavalaria. A influência de Drácula está no caminho onde os personagens percorrem. Então nós temos ali uma figura forte feminina, como em Drácula nós temos a Mina. Aqui nós vamos ter a figura de Diana, mas muito mais ativa na história, muito mais que Mina era naquela época. Nós vamos ter aqui dois personagens que vão se tornar amigos no trajeto da história até chegar a esse castelo. Então nós temos pequenas pausas que eles vão dar para descanso, encontrando outros cavaleiros, outros perigos, outros vilarejos. O autor traz referência à entrevista com o vampiro. Em um dado momento do livro, o vampiro explica a Vika que se ela for transformada, ela crescerá mentalmente. Então ela será uma mulher adulta no corpo de criança. Felipe escreve muito bem. É daqueles autores que tem a pena mágica. Quando abrimos a primeira parte do livro e começamos a leitura, é como se entrássemos por um mágico portal e vamos vivendo todas as aventuras sem perceber que estamos lendo. Este é um livro incrível e a perspicácia do autor, ao trazer para dentro de um livro Young Adult tantas referências importantes da nossa literatura, vai preparando a mente do jovem para absorver todos esses tempos históricos, todas essas obras imortais. No livro nós também temos um personagem bem diferente, um falcão, chamado Rapidão, o que me chamou bastante atenção, já que nas histórias de fantasia, onde envolvem-se cavaleiros, e nos tempos da Idade Média, geralmente os nomes dos personagens são voltados a nomes britânicos, né, a nomes estrangeiros, nomes celtas, e Rapidão é um nome bem brasileiro. Então, eu resolvi perguntar para o autor e ele me respondeu da seguinte forma. Oi, Daya, obrigado pela pergunta. Esse livro inicialmente fazia parte de uma história bem maior, com mais continentes, mais subplots, etc. Nesse mundo, cada região tinha personagens, nomes e peculiaridades baseados em locais e idiomas do mundo real, que se misturavam à medida que a história avançava. Por motivos editoriais, acabamos pegando apenas uma pequena parte desse mundo e apenas um desses subplots e transformamos num livro à parte, bem menor, com uma temática característica. Por conta disso, alguns detalhes, como esse, que tu percebeu, vão acontecer nesse livro.
Eu poderia ter mudado, mas resolvi deixar passar na esperança de um dia poder fazer com que as peças se encaixem quando um mundo maior for explorado narrativamente. Então nós percebemos que o autor tem alguns inscritos a mais sobre o livro e algumas histórias que ficaram de fora, o que deixa o leitor em frenesi para poder ter contato com essas histórias. O que me fez lembrar que na história de Drácula, o autor também deixou boa parte do livro de fora por motivos editoriais. Aconteceu o mesmo com Stephen King. E quando foi publicado, essa parte que os autores deixaram de fora, foi um grande sucesso, tão quanto o livro enxugado pela editora. E ficamos na expectativa de ver também essa história que ficou de fora encaixada de alguma forma nesse mundo. E também percebemos que o final do livro, o autor deixou um final em aberto. Há duas possibilidades de rumos nessa história diferentes. Um caminho é aquele que dá nome ao livro, Lua Rubra, onde nós temos aqui a Lua Rubra, que é uma espada, e poderíamos acompanhar a jornada da espada nas mãos de vários guerreiros na jornada do herói. E outra possibilidade é um final aberto, onde o livro também deixa a história aí de um personagem que pode ser muito proveitoso para uma história futura. Então nós leitores ficamos em cócegas para poder saber um pouco mais sobre esse mundo. Eu gostei muito de ler o livro, a experiência de leitura foi incrível, foi uma aventura e tanto. É um livro de 173 páginas, é daqueles livros para ler em um dia. Eu levei 3 dias para ler o livro, porque eu queria ler o livro com calma, fazendo algumas pausas, e foi uma experiência de leitura incrível. Foi verdadeiramente uma grande aventura. Não é um livro cansativo, é um livro que tem capítulos curtinhos, é um livro que tem folha amarelinha, a diagramação é muito boa, como os livros da VEC, não tem erros ortográficos. É daquela edição molinha, bem confortável pra gente carregar para todo lado. E um livro bem gostosinho de ler. Então, se você está procurando um livro rapidinho de ler, um livro que realmente vai te tirar de uma ressaca literária, aquele livro que vai fazer você mergulhar numa grande aventura, não deixe de conferir Lua Rubra. Com certeza, eu quero ler mais livros do autor, porque eu fiquei encantada com a mestria que ele tem de fazer com que a gente esqueça que está lendo. O livro é vencedor do prêmio Finalista Juvenil da editora VEC. E para você que quer embarcar nessa aventura, há um cupom de desconto que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, que é o cupom Portas de Papel, onde adquirindo o livro pelo site da editora você ganha 20% de desconto. Então é isso, pipocas, espero que vocês tenham gostado do livro de hoje. E esse é um projeto aqui do canal chamado Indica Nacionais. Tem uma playlist separadinha, onde o canal abre espaço para nossa gente. Um grande beijo nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor.